Toda a época da Epifania é muito importante e dentro desta época, ao iniciarmos o ano, nós de verdade vamos então proclamar agora as festas móveis do ano de 2025. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor, crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa, este ano, no dia 20 de abril. Em cada domingo pascal semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, o início da Quaresma, que será no dia 5 de março. A Ascensão do Senhor, dia 1º de junho. Pentecostes, dia 8 de junho. Corpo e sangue de Cristo, dia 19 de junho. O primeiro domingo do Advento acontecerá no dia 30 de novembro. Também há nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos. A Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Em todas as missas da Epifania, nós fazemos o anúncio dessas festas móveis, que são importantes para todos nós, né? Somos cristãos e caminhamos, na verdade, rumo ao Pai, rumo à casa do Pai. E o que move a vida do cristão, justamente, é a participação na Eucaristia, né? A festa, o cume da vida cristã é a Eucaristia, sobretudo. Os outros sacramentos são importantes, mas mais importante é a Eucaristia. E aqui se celebra o quê? A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Todas as outras festas só têm sentido através desta festa, que é a Páscoa. Por isso a Páscoa é a festa do cristão. E essas datas são para nós importantes e devemos sempre marcar no calendário, para que através dela nós também possamos nos santificar. E hoje nós celebramos a Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. E é interessante, eu começo a minha homilia relembrando a vocês a oração que eu fiz no início desta missa, que é muito pertinente e que nos convida justamente a acolher esta manifestação. Então diz assim: ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho unigênito às nações, guiando-as pela estrela, concedei benigno a nós, que já conhecemos pela fé, sermos conduzidos à contemplação de vossa face no céu. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos chamados, irmãos, no nosso tempo, a também perceber a manifestação desse Deus. Deus não para de se manifestar. Deus sempre está manifestando na vida de cada um, da humanidade inteira. O problema, sabe qual é? Perceber esta manifestação. Será que nós que somos católicos, que somos cristãos, que sempre viemos à missa, percebemos esta manifestação de Deus na nossa vida?
particular no nosso coração, porque isso é importante, porque é isso que move a nossa fé. Porque se não é isso, o que vai te mover? Você vem na missa para quê? Para esquentar a cadeira? Não. A maior manifestação de Deus não foi aqui quando Jesus se manifestou entre os homens, quando ele se fez carne. E é interessante, quando Deus se fez carne, ele se manifestou de forma oculta. Se manifestou numa criança. Não era uma criança que brilhava. Não era uma criança que manifestava as coisas. A estrela que guiou os magos era uma estrela que estava no céu. Mas poucos viram. Só aqueles que, na verdade, perceberam e tinham os olhos da fé. Por isso, quando eles perceberam esta manifestação de Deus, eles saíram do seu local, da sua terra, saíram da onde eles estavam, procurando esta estrela, que era aquilo que Deus tinha feito, a manifestação deste Deus. Qual é a atitude do cristão? O que deve ser o cristão na terra, se não a busca de Deus? Se não a busca deste que é a luz do mundo, e que veio salvar o homem, que veio libertar o homem? Você procura Deus para isso? Porque é muito interessante, irmãos. Aqui fala dos reis magos que saíram das suas casas e foram à procura desta estrela, à procura desta manifestação de Deus, deste rei que nasceu. Abandonaram tudo para procurá-lo. Mas quem primeiro saiu dos seus aposentos para se manifestar foi Deus. Quem toma a iniciativa de vir socorrer os homens, primeiro é Deus. Não somos nós. Ele primeiro se manifestou. Ele primeiro se manifesta no meio da humanidade. E isso é importante para cada um de nós. Porque através desta manifestação, irmãos, está de verdade todo o segredo, né? E como eu disse para vocês, quando Deus se manifestou, ele se manifestou não de forma clara. Sabe por quê? Porque Deus, ele não pode ser visto a olho nu. Se o homem vê Deus, se o homem vê Cristo ressuscitado, ele morre, ele não tem força. Por isso, que jeito Deus se manifestou? De uma forma oculta, através de um bebê, de uma mulher, Maria, e de um bebê. Ele se encarnou, ele se fez homem. E se manifestou na pobreza. Por trás daquele menino estava oculto a divindade. Estava oculto Deus. E é interessante isto, porque hoje nós celebramos a Eucaristia. E das manifestações maiores de Deus, no meio de cada um de nós, existem muitas manifestações. Mas uma das manifestações maiores é a Eucaristia. Deus está escondido no pão e no vinho. Será que eu de verdade reconheço isso? Será que eu enxergo isto? Olha que interessante, o Evangelho, quando começa a narrar que esses magos vieram do Oriente, manifestando assim, que os povos, que Deus não se revelou só para um povo, o povo judeu, mas se manifestou para todos os povos. Deus, irmãos, quer se manifestar a todos os homens, porque Deus quer salvar a todos os homens. Mas olha qual foi a atitude de Jerusalém quando os magos chegaram e perguntaram: aonde nasceu o rei de Israel? Todos ficaram alarmados, todos ficaram perturbados.
E na verdade, quer dizer, o povo judeu que tinha recebido as promessas não reconheceu quando foi visitado. Por isso que no prólogo de São João, no dia de Natal, ele dizia: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que, na verdade, o procuram de coração sincero, aqueles que se dispõem de verdade a fazer a caminhada da fé, esses encontram o Cristo, encontram a luz. E encontrando a luz, o que acontece com as suas vidas? São transformadas. Você tem a vida transformada? Você sente que já se encontrou com o Senhor ou não? Pode ser que você não sinta isso, então teus olhos ainda estão fechados. E é necessário, irmãos, pedir a Deus a luz. Pedir a Ele que a estrela possa apontar na nossa vida o caminho que nos leve até Jesus. A estrela pode se manifestar de várias maneiras. A estrela, ela brinca com a gente, ela vai e volta, vai e volta. Ela esconde e depois aparece. O que é essa estrela? Esta estrela são as manifestações de Deus na nossa vida. Pode ser através de uma doença, pode ser através de um acontecimento, pode ser através da palavra de Deus, de uma Eucaristia, onde eu escuto a palavra e de repente a minha fé se acende e de repente eu encontro com este Deus. E a minha vida, a partir daí, irmãos, pode tomar uma dimensão totalmente diferente. Como aconteceu com os magos. Quando eles foram adorar, o que eles fizeram? Quando eles viram a estrela, se alegraram. E quando chegaram, viram ali um menino e sua mãe. Não viram nada de anormal. Uma criança e uma mãe. Mas reconheceram naquele menino, naquela criança, na fragilidade, na pobreza, eles reconheceram o menino Deus, o Salvador. A força de Deus no meio do homem. E qual foi a atitude deles? Adorar e ofertar. A oferta que eles fizeram, o ouro, o incenso, a mirra, significa o quê? Aquilo que era deles. Aquilo que eles tinham de mais precioso. O que você ofertou a Deus? Se você se encontrou com Deus, o que você ofereceu a Ele? Você já ofereceu a tua vida a Deus? Para que de verdade Ele possa te salvar? Irmãos, é importante isto. Uma das coisas que me marcou foi a questão da questão da humildade, Vocês sabem por que o povo de Israel, assim como Jerusalém, não se importou, sabendo das promessas, não se importou em procurar o Senhor? Eles que tinham recebido a promessa, ficaram como que indiferentes a isto. Sabe por quê? Porque eram pessoas que estavam fechadas em si mesmos. Não queriam entrar no projeto de Deus. Não se dispuseram a buscar a vontade de Deus, mas estavam presas nas suas próprias vontades. Estavam acomodadas no seu interesse. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque também nós podemos nos acomodar na fé, e não nos colocarmos a caminho, procurando o Senhor. Nós sabemos, que a verdadeira epifania vai acontecer
quando nós morrermos, a definitiva. Porque aí veremos o Senhor face a face. Enquanto isto não acontece, o Senhor vai se manifestando, né? E a Eucaristia é o dom maior. Que Deus também possa sempre abrir os nossos olhos, para que nós possamos perceber no pão e no vinho esta presença de Deus, que veio para iluminar as trevas do homem, da humanidade inteira, e veio trazer para cada um de nós a salvação.